Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz de Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz de Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós venha nos abençoar. Amém? Gostaria de estar saudando a todos meus amados, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva, esteja conosco, quadro a quadro aqui, meditando na santa palavra de Deus. Nessa oportunidade, estamos aqui dentro do quadro editorial Betel, né, outro ministério, onde temos aí como tema central, né, aqui dentro da classe dos jovens, revista Betel Classe Jovem, a carta aos Romanos. E o tema central aqui, a carta aos Romanos é Deus, e a busca da santificação. E o tema de momento agora, que estaremos conhecendo o conteúdo, será a lição número 7, onde o tema é justificados pela fé. Então esteja conosco aí até o final desse momento e durante esse tempo que aqui vamos estar a conhecer esse maravilhoso conteúdo, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito, Senhor, no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos e que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, dentro deste maravilhoso quadro editorial Betel, mais uma revista, Pai, dominical. Isso aqui só nos faz, Senhor, estarmos e continuarmos a meditar, a manter a nossa mente sempre nas coisas do alto. Carecemos ainda assim, Pai, em tudo, da tua direção, da tua graça, da sabedoria do alto, para assim podermos compreender. Mas também, Pai, gostaríamos e necessitamos de que isso venha a ser um fato na nossa vida prática. Por isso, Pai, nos ajude e nos guarda de qualquer vanglória, Pai, qualquer jactância, porque não pode haver nenhuma. Como diz o salmista, Pai, não a nós, não a nós, mas a Ti seja a honra, para Ti seja a glória, Senhor. E o nosso único fundamento seja unicamente a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e na obra feita ali no Calvário. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda durante todo esse período, Pai, que nós pedimos. E já te agradecemos. Queremos te pedir pela vida de cada jovem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar aqui abrindo. Vamos estar abrindo aqui a lição, tá bom? Como de costume. Lição 7. Justificados pela fé. O versículo do dia é: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, Paulo, ele trata na carta do Romano, capítulo 1, da questão dos gentios, no capítulo 2, a questão dos jovens, dos judeus, e tanto num capítulo como no outro ele mostra e deixa claro que não há qualquer um
que possa ser justificado. Ainda que os judeus tinham sido da semente de Abraão, escolhido por Deus, eles não cumpriram o que Deus esperava, e da mesma forma dos gentios acabaram por necessitar também unicamente do sacrifício do Messias que havia de vir. E chegando no capítulo 13, ele mostra, Paulo, essa questão dessa universalidade da culpa. Quando em Romanos 3, no versículo seguinte, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, ele diz, porque, começa o versículo, porque, né, todos pecaram. Tanto Paulo está se referindo aí, quando ele diz isso, tanto a gentios como a judeus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso que no versículo 22, um versículo antes, ele diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por que a justiça de Deus? Porque para Deus nos justificar, ele teria que ter algo que fosse ao caráter, à altura da sua justiça, da sua retidão, da sua santidade. E este unicamente foi a causa de nos enviar o seu santo Filho Jesus Cristo. Aliás, diz que o Senhor Jesus não se usurpou, né? Deixou, né, a sua glória como Deus e se despiu, né, se tornando em carne, tomou a forma humana e esteve entre nós, cumpriu a lei e se tornou um sacrifício aceitável. E isso assim, através deste sacrifício, por não haver pecado no Senhor Jesus, ali estava a base, né, da justiça de Deus, para que assim então pudéssemos conceder a cada um de nós a oportunidade da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro que Deus preparou antes da fundação do mundo. E para quem? Para o Anata, para o ministério, Assembleia de Deus, Batista, Peniel, Palavra de Vida, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus e tantos outros ministérios, comunidade cristã A ou B, de maneira alguma. De maneira alguma. Apenas em Jesus Cristo é que se tornou o fundamento para que cada um de nós venhamos a ser justificado diante de Deus. E essa justificação, ela é instantânea, é posicional. Falar que somos justificados pela fé, essa justificação de Deus, ela é plena, ela é posicional. A partir da fé, nós estamos salvos. A nossa ficha, ela é apagada, melhor até dizendo, ela é cravada na cruz do Calvário. A cédula de culpa que estava contra nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Verdade aplicada, somos incapazes de alcançar justificação por nossas próprias obras ou nossos méritos. Aliás, Isaías, profeta Isaías, se eu não estiver equivocado, diz que as nossas obras, de quem quer que seja, a parte da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e no nome do Senhor Jesus, não passa de trapo de imundícia. Essa linguagem trata, né? Trapo de imundícia é o pano, porque na época não existia absorvente que a mulher usava para estancar o sangue. Observe a imundícia que é o caráter das nossas obras quando sobre essa esfera. Quando nós achamos que temos mérito em ser aceito por Deus. Temos mérito não só em ser aceito por Deus, mas ter como este mérito uma confiança, uma fé de que estaremos com o Senhor depois desta vida. Isso é um engano, porque o fundamento ele foi colocado. Então, que cada um de nós venhamos edificar
neste fundamento único, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, logo, não é por nossas próprias obras, ou muito menos por nossos méritos. As boas obras que praticamos agora, ela é justamente consequência desta salvação. As obras que nós obramos agora é com o objetivo de glorificar a Deus e em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós. Em gratidão pela posição que o Senhor agora tem nos colocado. E qual é essa posição? Como os filhos de Deus e participante da sua herança em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto, na verdade, é texto, né, em referência, é somente um capítulo aqui em Romanos. Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, olha só. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem ele se refere aqui é o próprio Senhor Jesus. Como está escrito na Bíblia, ele morreu, como está escrito na Bíblia, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi ao assunto céu, está à direita do Pai, até o momento em que ele há de cumprir a promessa que deixou para os seus discípulos, para a sua igreja. E a todos quanto ainda vão fazer parte desse aprisco. E qual é esta promessa? Que ele haveria de vir e nos levaria para que onde ele estivesse, nós venhamos estar com o Senhor para todo sempre. Enquanto isso não acontece, ele nos emana, ele nos dispensa graça, força, né, para nós continuarmos nesta empreitada, né, obrando o seu querer, cumprindo o ide de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando o seu santo nome. E também ele intercede por nós, não só ele, mas também o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, como diz o apóstolo Paulo na sua escrita, né, na sua carta escrita, também aos irmãos de Roma. A introdução diz: no livro de Romanos, aprendemos que somos justificados pela graça de Deus, que nos concedeu a obra redentora de Cristo. Devido ao pecado, todos fomos separados do Pai, mas o sacrifício do Filho na cruz nos justificou. A justificação pela fé reafirma a salvação. Deixa eu só ver aqui algo para confirmar, tudo certinho. A justificação pela fé reafirma a salvação acessível a todos que creem, independentemente de suas obras, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos redimir a todos. O que nós observamos na palavra de Deus, quanto a isso, é apenas a questão da entrega, a questão do envolvimento, a questão do apego, no que diz respeito a todos que são alcançados pelo Senhor Jesus através deste caminho e desta única base que é a fé. E o Senhor Jesus deixou claro isso quando aquela mulher que entrou naquela reunião e que lavava, chorava e com as lágrimas lavava os seus pés. E o Senhor Jesus disse àquele judeu, né, e que na verdade era um fariseu, e disse para ele que ele tinha chegado em sua casa, ele nem sequer lavou os pés deles, nem ungiu a cabeça dele. Enquanto aquela mulher, desde quando ela chegou, ela não só lavou seus pés com lágrimas, e também ela enxugou com seus cabelos. Ou seja, Jesus disse, deixou claro e fez até a pergunta para aquele fariseu: quem seria mais grato? Aquele que tivesse com uma dívida paga de 500 denários ou de 10 denários?
É um modo de dizer aqui que foi outra moeda. Não sei se é esse valor específico, mas ele deu uma diferença grande entre um e o outro, e o judeu falou: aquele que deve mais se tornaria mais grato. Assim é quando com respeito àqueles que são salvos. Às vezes, amado e querido jovem, vemos jovens, até mesmo jovens, que estavam nas drogas, que estavam nos vícios, quem sabe até no crime, e foram alcançados por esta salvação, mediante a fé. Qual mérito este jovem poderia ter para se aproximar de Deus se não fosse pela fé na obra do Calvário, a exemplo daquele que estava na cruz? E este jovem, diante desta salvação, ele é aquele que vai estar, né, sendo mais grato, tendo um envolvimento, tendo uma inclinação a estar presente, né, nos trabalhos da igreja, querendo fazer a obra para o Senhor Jesus, se dedicando o máximo, até mesmo com respeito à sua própria salvação, cuidando do seu vaso em santificação. Então você que é caro jovem, que quem sabe não tem tanto essa entrega, tanto esse desprendimento com respeito a isso, e você observe, quem sabe você considera esse seu irmão um jovem fanático, um jovem que, quem sabe, está querendo se mostrar que é melhor, ou buscando algum posicionamento diante da esfera da sua dedicação, quando não é nada disso. Porque da onde o Senhor o tirou, ele se sente, né, movido a ter uma vida totalmente entregue, né, aos interesses do reino de Deus. Então, que nós possamos até ter estas vidas, estas pessoas como ícone. Porque a salvação é para todos. Só que aqueles que estão numa família de bem, aqueles que, quem sabe, nunca furtar mesmo, como crime. Aqueles que nunca roubaram, não mataram, não adulteraram, são pessoas de bem, pessoas sinceras, honestas, estão ainda. Louvado seja Deus por isso, porque a boa obra e o bom dom perfeito vem de Deus. Ele se encontra nessa condição, mas isso não o elimina também da necessidade da salvação. Só que, fazendo aqui uma comparação, caro jovem, esta pessoa está no pico do monte. E aquele que está no crime, nas drogas ou qualquer situação à margem da sarjeta espiritual, aos olhos e avaliação nossa, está lá no vale. Então, nenhum nem outro pode alcançar a salvação. Todos carecem desta salvação, mediante a fé. Porém, aquele que está no vale, que foi alcançado por Senhor Jesus, ele vai ter um desprendimento maior. A sua gratidão e seu coração vai pulsar muito mais por a obra em que ele foi alcançado. Então, pense nisso. Considere isso, amado e querido jovem, e venhamos a tomar esses ícones para que nós venhamos a nos entregar mais à obra do Senhor, a nos dedicar mais, porque independente disso e dessa certeza em que a Bíblia nos mostra, ou se for avaliarmos a questão da salvação em si, ela é de caráter incomensurável, onde qualquer um de nós, independente do nível, do lugar onde nós fomos alcançados, carecíamos de nos dedicar muito mais ao Senhor. E sabe por quê, caro jovem? Porque o Senhor Jesus se entregou 100% pelas nossas vidas. O justo morreu para nos justificar, diz Paulo a Romanos capítulo 8. Primeiro ponto, conceituando a justificação. A justificação, segundo alguns biblistas, é um ato judicial de Deus, por meio do qual, pela sua graça, ele perdoa os seres humanos da culpa. Por isso que eu disse que é um momento, é uma situação, a justificação. Sermos justificados pela fé, trata de um posicionamento. Passamos a nos tornar justos diante de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele diz que nenhuma condenação há. Foi justamente esse capítulo 8 que nós lemos lá na leitura no versículo bíblico.
E nesse capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão, olha só, posicionamento em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, e andam segundo o Espírito, e não segundo a carne. Isso significa que passamos a ser vistos por Deus, olha só, como pessoas em que não há condenação, livres de toda a culpa e dignas de serem justificadas gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Primeiro subponto, Cristo, fonte de justificação. Agora, unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, estamos mortos para o reino do pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6, 10, 11. É fundamental ter em mente que a justificação vai além do perdão. O perdão remove a culpa pelo pecado, enquanto a justificação nos faz justo, como se nunca tivéssemos cometido pecado. Deus é justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Ele declara o pecador justo no momento que o pecador coloca a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21 a 26. Vamos dar uma lida rapidamente. Romanos, capítulo 3, 21 a 23. 21 a 26, né? Mas agora, olha, observe o tempo. Observe a colocação bíblica. Mas agora, Paulo está falando no capítulo 1 e 2, como entendemos, aí refletimos. No 3, ele traz aqui a realidade de estarmos todos, né, no mesmo saco. Todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus e do perdão. E diante disso, ele diz que agora é diferente. Agora há possibilidade para mim e para você. Ele diz, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, falando já dessa necessidade da vinda do Messias. Não só dessa questão profética da vinda do Senhor, mas também nos mostra o caráter comum à inclinação da carne. Homens de Deus que caíram, que em sua perfeição aparente cometeram pecado, se tornaram igual modo dependentes desta misericórdia de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos que creem, pois não há distinção, não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Olha só, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé. Então, é a fé que nos faz propício a sermos aceitos por Deus. No seu sangue, para a demonstração da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, dependente de qual seja, e a dimensão deles, para a demonstração de sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo, que é em Deus, e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Assim, a justificação pela fé não se apoia em obras humanas, mas na obra redentora de Cristo. Ao sermos justificados pela fé, nos reconciliamos com Deus e alcançamos paz com Ele. Romanos 5:1. Cabe ressaltar, porém, que a fé que nos justifica não brota em nossos corações naturalmente. Ela é dom de Deus. Ou seja, é Deus que nos coloca essa semente em nossos corações. A desobediência de Adão levou a humanidade para a maldição da morte. Então a morte, caro jovem, não é algo natural. Ah, vai morrer, todo mundo vai ter que morrer. Não. Isso não é algo que faz parte de uma cultura, ainda que seja universal. Não, a morte, ela é caracterizada pela questão do pecado entrar no mundo. E somente pela salvação e pelo sangue derramado do Senhor Jesus é que essa maldição é desfeita.
Entretanto, a obra redentora de Jesus nos conferiu a salvação. Deus declara justo aquele que crê, aquele que deposita a sua fé na obra redentora de Cristo na cruz. Então aqui não cabe liturgia. Então vou repetir, a obra redentora de Jesus nos conferiu a salvação. Deus declara justo aquele que crê. Então não é aquele que levanta a mão e vai à frente de um púlpito. Vou repetir. Não é aquele que vai à frente, levanta a mão e vai à frente num púlpito. Não é uma liturgia que torna uma pessoa salva. É o ato da fé. O ato de crer. E esse ato, ele é de Deus. Quando dessa fé que ele coloca em nosso coração e a partir dessa semente, nós passamos a ter a inclinação às coisas que vêm de cima. As coisas que são do interesse e da vontade de Deus. Aquele que deposita a sua fé na obra redentora de Cristo na cruz. Assim, a justificação pela fé em Jesus nos traz paz com Deus e segurança eterna. E essa paz, ela tem duas esferas, caro e amado e querido jovem. Nós temos a paz da consciência de que estamos salvos, que fomos justificados pelo Senhor. E também essa paz, ela traz paz ao nosso coração, onde nós descansamos unicamente nesse fundamento. Quando nós buscamos nos corrigir da vida que outrora andávamos, quando buscamos nos santificar através das ferramentas que o Senhor tem nos deixado, que é o devocional da sua palavra, que ela limpa, né? Ela vai purificando, ela vai nos confrontando. Através da oração, através do cuidado com o que usamos, o que vestimos. E aqui eu não estou pregando farisaísmo, estou pegando a questão de uma consciência. E esta paz, ela santifica não só a nossa consciência, ela também santifica o nosso coração, da onde procede a saída da vida. Isso se refere a todo esse âmbito e muito mais do que aqui já expomos. Assim, a justificação pela fé em Jesus nos traz paz com Deus e segurança eterna, certeza da vida eterna. Segundo subponto do ponto 2, que nós estamos agora justificados pela fé, né? Subponto 1, melhor dizendo. A justificação não vem de méritos humanos. A essência da justificação vem do fato de sermos justificados por Deus mediante a fé em Cristo. Mesmo que o pecado nos deixe manchados, o Senhor nos lava e nos faz branco como a neve e a branca lã. Embora a nossa inclinação seja para estabelecer a própria justiça, rejeitando a justiça de Deus, a fé em Cristo nos justifica e reconcilia com Deus. É esse o erro em que os judeus passaram a entrar, se envaideceram, caro jovem, na sua fé. No capítulo 10, ou no 9, versículo 1 a 5, fala desse envaidecimento. Eles passaram a ter um envaidecimento nacionalista e se achavam que, por ser da semente de Abraão, eles já estavam garantidos com respeito a essa justificação. E que somente os gentios é que deveriam ter essa necessidade de ser alcançado pelos méritos da cruz de Cristo. E queria ainda impor essa soma quando do exercício da vida cristã, ali dentro das igrejas, combatida não só pelo apóstolo Paulo, mas por outros apóstolos. E por isso, Paulo, olha o que Paulo diz aqui, carta de Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 3. Aqui está de 3 e 4, mas vamos ler 1 a 3 para ver como esclarece muito mais essa questão. Ele diz aqui, Paulo dizendo aos irmãos em Roma. Irmãos, eram judeus, mas que ainda estavam sobre a consciência de estar somando o mérito da lei de Moisés ou até mesmo o mérito da semente de Abraão. Por isso que antes de lermos aqui, vamos ter que ir para João, capítulo 1, quando o apóstolo João ele diz aqui, ó,
No versículo 13, ele diz aqui, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Do sangue fala da questão da genealogia. Então não é pela genealogia, nem da vontade da carne, ou seja, a genealogia que tanto fala de judeu em se achar porque era da semente de Abraão, como eu e você podemos nos considerar salvos por conta de ser filho de um crente. E ainda querem somar ainda a questão de ser um ministro. Quantos filhos de pastores, é engraçado isso até, que muitos dizem ou acham que estão salvos somente por serem filho de um pastor, e muitas vezes dão ênfase a isso. E nem a questão de filho de um crente, servo do Senhor, que faz parte do membrado de uma comunidade cristã da igreja, do ministério. Mas não é. Aqui diz, ó, os quais não nasceram do sangue. Porque está falando do Filho de Deus aqui, ó, mas todos quanto receberam, ó, aos que creram no seu nome. Deu-lhe poder de se tornar, ó, filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E quando nós vamos aqui para Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 3, olha o que diz, de 3 a 4, de 1 a 4. 3 a 4 está ali, vamos ler de 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração, Paulo dizendo, é a minha súplica a Deus, por Israel e para a sua salvação. Porque ele dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, olha só, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todos aquele que crê. E quando isso acontece conosco? Quando isso acontece conosco? Quando estamos no ministério em que aquela igreja, aquele ministério se coloca como o monopólio da salvação. Ou seja, somente aqueles que são membros de tal ministério, de tal igreja, é que são salvos. Eu não vou nem me referir aqui quais são essas. São, no mínimo, aqui duas. Mas não vou me referir porque quem está no dia a dia, no estudo, na classe de aula de escola dominical, entende muito bem quais são essas igrejas que se colocam como o monopólio da salvação. E o terceiro monopólio somos nós mesmos. E achamos sermos justos. Achamos sermos santos a caráter de que somos dignos da salvação. Então, que nós possamos ter cuidado com essa questão. Com essa questão. Embora isso seja uma inclinação, né? Então, vamos prosseguir. Segundo, sob ponto justificado gratuitamente mediante a graça. Na carta aos Romanos, Paulo nos ensina que ninguém pode salvar a si mesmo sem a ação da graça de Deus, por meio da qual os que creem recebem a justificação. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta a justificação como ato de Deus para perdoar pecadores, aceitando os injustos como justos, mediante a fé no sacrifício de Cristo no Calvário. Vamos ler também? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Terceiro ponto, caminhando para o final, a justificação vai além do perdão. Enquanto o perdão torna o crente livre da penalidade do pecado, a justificação, aqui é bom parar até nessa vírgula, e nós esclarecemos aqui rapidamente, só um comentário. Enquanto o perdão torna o crente livre da penalidade do pecado, que penalidade é essa? Em que o estudo faz menção. É da perdição eterna. É da condenação eterna. É do pecado em que nós tínhamos e o Senhor nos perdoa através da fé. Porém, é bom entendermos que não anula as consequências dele.
Ou seja, aqueles que andam, um exemplo aqui, aquele jovem que porventura tenha feito parte do momento da sua vida, da sua história, um viciado em drogas, e em determinado momento o Senhor o alcançou, a partir daquele momento ele é livre da penalidade daquele pecado. Deus já perdoa aquele pecado, porém as consequências daquele tempo que ele usou droga pode trazer várias sequelas, tanto emocionais como físicas, e tantos outras consequências. Ou seja, o perdão ele anula, livra o crente da penalidade do pecado, porém muitas das consequências acabamos por sofrer. Isso aí tem que ter um fato, tem que estar bem claro aqui para nós. A justificação faz com que o crente seja declarado justo, como se nunca tivesse cometido pecado. Dessa maneira, todos que creem recebem a justiça de Cristo, a qual nos é imputada pela ação da graça, nos torna aceitável e digno aos olhos de Deus e nos assegura a promessa da vida eterna. Primeiro subponto do 3, a paz da justificação pela fé. Como um pecador atormentado pela culpa de suas iniquidades pode ter paz com Deus? O livro de Romanos tem a resposta. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, segundo o pastor Israel Maia, 2008, quem obedece à lei é justo, mas aquele que a desobedece é culpado. O juiz justifica o inocente e condena o injusto. Assim, justificação é o pronunciamento favorável de um juiz, declarando que o acusado é justo e inocente, e dessa forma o livra de toda a punição. Por isso que nós lemos ali na leitura bíblica: quem poderá condenar aqueles que Deus o justificou? Ou seja, o Senhor declarou ele justo por conta da fé que ele passou a ter na pessoa bendita do Senhor Jesus e na obra do Calvário. A justificação nos leva a morrer para o pecado. Então, essa justificação ela nos posiciona como filho de Deus, justificado, e a partir daí a nossa conduta em busca de trilhar as obras que o Senhor já tem preparado para nós, para que por ela nós viéssemos andar. Nós não podemos andar da mesma maneira alguma. A justificação nos dá vitória sobre a penalidade do pecado e no livro da condenação eterna. A palavra de Deus nos garante que ao morrer para o mundo, viveremos para Deus, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também, como Ele, viveremos. Romanos 6, 7 a 8. Ao receber a justificação divina, morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. Isso implica mudança de vida e transformação de mente em gratidão à graça alcançada. Concluindo, o Pai justificou a humanidade mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando a dívida foi paga e nós fomos reconciliados com Ele. Portanto, qualquer pessoa que invoca o nome do Senhor, crê no coração que Jesus é o único Salvador, permanecer firme em seus mandamentos, é justificados pelo Pai. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. E que nós descansemos neste fundamento, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém? Um abraço a todos, vamos estar orando antes de estarmos aqui encerrando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão do nosso pecado mais uma vez. Queremos Te agradecer por esse alicerce. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta âncora em nossa alma.
em que Paulo diz que não há nenhuma condenação, Pai, para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos justificados, ó Pai, pela fé, e não há nisso qualquer mérito. Nos ajuda a ser honesta confiança, é o que nós te pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.